Fala galera, estamos aqui na Holland Store, dentro da Made Brasil em Moema. Hoje com o nosso Madecast episódio 0. Então, temos de convidadas aqui só mulheres. E eu aqui de intruso apresentando isso aqui. Eu sou o Ronaldo, trabalho há 22 anos na Made, já passei por vários lugares. Hoje estou aqui com essa missão, com essas lindas mulheres aqui ao meu redor. Vamos lá. Eu tenho aqui a Juliana, tenho a Ana e tenho a Marci. E vamos falar sobre como a música conectou todas elas, ou todos nós em comum, com motivos diferentes que trouxemos esse caminho aqui de hoje, que estamos aqui para bater um papo. Vamos lá? Marci, faz a... Olá, gente, tudo bem? Oi. Inicialmente, aí, obrigada pelo convite, ter aceito aí essa nova loucura da Made. Como o Ronaldo iniciou aí, a ideia do Madecast é exatamente falar com pessoas de universos os mais diversos e que se conectaram a partir da música. Que toque, que não toque, enfim. A gente leva muito a sério aí essa questão da conexão que a música faz entre as pessoas. Então, me apresentando aí rapidamente, meu nome é Marcilene, tenho 34 anos, sou ex-atleta de vôlei. Vai explicar mais, que legal. E atualmente sou coordenadora de marketing aqui da Made in Brasil. Queria saber também um pouquinho de vocês, né? Conte aí um pouco da história de vocês. Quem é a Juliana e quem é Ana Karina? Quem começa? Vai lá, Ju. Eu sou a Juliana. Foi quase igual você mesmo. Quase. Eu sou a Juliana Vieira, eu tenho 27 anos, eu trabalho como sidewoman, né? Guitarrista contratada acompanhando artistas em turnês, em DVDs, televisão. E também tenho um trabalho paralelo na internet, onde eu trabalho com consultorias, trabalho com meu canal do YouTube, meu Instagram, onde eu tento compartilhar um pouco mais dessa rotina de como que eu consegui chegar onde eu tô hoje, porque acaba sendo um mercado que pouca gente acaba falando, né? Eu mesmo, quando eu queria trabalhar com música, eu falava, tá, mas cadê as meninas que fazem isso também para mostrar que eu posso? Sim. Então, o meu propósito passou a ser, além da estrada, a poder disseminar todo esse conhecimento, mas sempre com muito humor, de uma maneira bem leve, para poder inspirar outras meninas e meninos. Que legal. A minha história é parecida com a da Ju, também tenho 27, trabalho fazendo essa função de sidewoman também, só que como baixista, não como guitarrista. E toco com bastante gente, tanto da MPB quanto do pop, vários gêneros musicais aqui no Brasil. E também tenho feito coisas para fora, tenho gravado bastante no meu home studio e ultimamente comecei a fazer um trabalho como produtora também. Tenho produzido trilhas tanto para filme quanto para comercial. Então estou navegando também nesse universo da produção. E eu acho muito legal que você falou, né, das mulheres que a gente procura, né, quando começa. E quando eu comecei a tocar, foi exatamente isso que eu fui fazer. Não tinha uma Juliana Vieira, assim, que tinha esses conteúdos sobre como fazer as coisas na internet. Mas, enfim, eu já estou aqui tudo falando. Bem. Até porque minha próxima pergunta depois seria essa para vocês, né? Porque a gente vai chegar na Marci e ela vai responder essa pergunta também. Mas eu queria saber de você, Ana, quando, com qual idade você começou a tocar e por quê? Como foi a sua conexão com a música e depois como que entrou o instrumento? Porque muita gente conecta com a música, com pessoas, mas o instrumento em si, né? Sim. Hoje a gente está aqui na Made in Brasil. Não sei se está pegando alguns instrumentos atrás de mim, outros atrás delas, mas a gente está dentro de uma loja de 800 metros quadrados, com bastante instrumento musical. Vários. E pra gente que toca, estar aqui é como se estivesse dentro da Disney, abraçando o Mickey e tal. Uhum. Como que a música te conectou, com qual idade, quando você começou a tocar, como que é? Sim, era bem que você ia falar contar. isso. Boa pergunta, já liga tudo. Eu comecei a tocar meio que despretensiosamente. Acho que como muita gente, eu também não escolhi o baixo. Eu tava lá tocando com os meus irmãos. Alguém escolhe o baixo? Não fala assim não, que eu também toco baixo. Olha, isso, eu né? vou contar depois, mas eu quero tocar baixo. Não me desanime, você por tá favor. sendo fofa comigo, né? Não me desanime. Não, eu também toco baixo, eu escolhi o baixo. É mesmo? Olha, Fui respondida. eu não escolhi. Eu só não vou contar o motivo por quê, mas continua lá. Então, deve ser porque sobrou. Não, assim, tipo, eu escolhi porque era o que tinha. É o que tinha. Então você não escolheu, sobrou. Aí foi isso que aconteceu comigo. Aí todos os meus irmãos, a gente começou a tocar na igreja, né? Todo mundo tocava violão. E aí, imagina, 4 violões tocando a mesma coisa, a mesma levada lá. Tocando na igreja. Aí, até que eles falaram assim, vamos formar uma banda, né? São quantos irmãos? Somos em 5 no total. É que nessa época não tinha o meu irmão mais novo. É uma orquestra. tá. Né? Era, todo mundo falava Jackson 5. Jackson 5, veio aqui na cabeça. E aí, são todos homens, eu sou a única mulher. E aí,
tava chato, né? Falaram, vamos formar uma banda, né? Cada um vai tocar um instrumento. Aí um escolheu a bateria, o outro escolheu guitarra, o outro falou que ia cantar. Aí eles falaram, toca o baixo. Aí eu não sabia o que era. Eu tinha 9 anos de idade, gente. 9 anos de muito idade. nova. Você não começou a tocar tão cedo Não. assim? Quantos anos você 14 anos. Com 14? Caramba, e hoje em dia ela é maior profissional. Só uma Ana Karina. Porque geralmente a galera começa bem cedinho, assim mesmo, né? Principalmente quem começa na igreja. Você começou na igreja também? Não, mas você com 8 anos era assim, né? Com 9 anos Era. com baixo, assim, né? Nossa, era tipo a semiacústica na sua mão. Então você já... você começou você tocou violão, mas você começou a tocar, estudar mesmo instrumento e era no baixo, então. Não. Eu comecei tocando violão, aí depois fui tocar um pouquinho de teclado ainda. Eu ficava lá tocando os negócios. Aí depois, com a banda, que eu fui tocar mesmo, que eu fui estudar o baixo. Eu achei legal. Não sabia, não fazia ideia do que era um baixo com 9 anos. Nunca tinha ouvido falar, prestava atenção, né? E aí que eu fui entender. Aí depois entrei em escola de música. Aí comecei a pesquisar, porque eu ia falar dos conteúdos da Juliana. Sim, que, sim. Aí eu comecei a E procurar. aí não tinha uma Ju. Não, porque a gente tinha a mesma idade e ela nem tocava ainda. Eu tava na bola Você tinha jogando nove, bola, eu ela tava tinha na rua nove. jogando bola. Certo? E aí eu fui pesquisar e eu achei algumas referências de baixista, né? Aí quando eu era mais adolescente, assim, com uns 14, Você achou? achei a Esperança Spaldi. Sim. Falei, caramba, Maravilhosa. essa mulher é tudo. Aí depois achei a tal Wilkenfeld, que é mais do fusion, Sim. da música instrumental, que tem bem a minha cara, assim, também. E aí foi. Aí Tinha eu- brasileira? tem tudo. Ah, brasileira pouquíssimas, assim. A primeira que eu conheci foi a G Cortes. Mas aí depois foi mais velha, que aí eu fui fazer sub Sim. pra ela, no Altas Horas. É. Aí foi depois, assim. Veja que temos uma longa história aqui já, apesar dos 27 aninhos. Tem Mas uma- vamos lá, ô Ju, e você começou como? Eu comecei um pouco mais tarde, Só- né? eu fiz a pergunta, só ia complementar a pergunta. Me disseram, não sei, tá? A sua primeira guitarra saiu da Made? A minha primeira pedaleira saiu da Pedaleira. Made. Alguém me A soprou isso em primeira algum lugar. Quem me pedaleira soprou isso saiu aí, da ó? Desculpa. Saiu a M70 da Boss. Eu tava contando pra Mar algumas vezes. Da Boss, que hoje é uma É. marca que te apoia e tal, né? Minha mãe, quando eu saí, falei que ia vir pra cá, ela... Juliana, só naquela loja lá que o vendedor não aguentava mais ver sua cara. Eu falei, E nessa mano. mesmo, nessa? Não, era na de Santo André. No shopping tá. ainda, né? Porque todo final de semana eu ia com meus amigos No no shopping? cinema. É, no shopping. Aí tava no cinema e eu, vamos passar lá. Só pra ver. Aí eu testava. Mas você já tocava? Tocava. Já tocava. Já tocava, mas eu não fazia ideia do que era pedaleira. Aí o vendedor que mostrou, essa pedaleira é da Boss e tal, mexe aqui. Por aí acaso não é aquele que tava conversando com a gente, não, porque ele é vendedor de lá. Será? Sério? Foi, É isso foi aí, vendedor ó. lá há muito Aí, tempo. ele tá Será no... que foi você que vendeu? Vou pegar os registros das câmeras lá. Tava. Então, olha só. Comprou, então fui eu. E Desculpa. aí eu peguei a pedaleira lá, peguei o violão também, meu primeiro violão que eu levei na estrada, eu comprei lá. E aí minha mãe comentou, porque teve um episódio que eu nem lembrava, que ela contou pra mim que a gente, no dia que ia comprar o violão, eu pedi pra ela e pro meu pai entrarem na loja comigo, porque eu achei que o vendedor não aguentava mais eu, de tanto que eu ia lá. Falei, ai mãe, senão ele não vai achar que eu vou comprar alguma coisa assim. Então eu já tinha uma história com a Mage, antes mesmo desse convite, já vim algumas vezes Legal. aqui pra fazer evento. Mas voltando, eu comecei a tocar com 14 anos. Desde nova eu tinha curiosidade pelo instrumento, assim. Meu primeiro aniversário de 1 aninho, tenho com uma boneca, assim, que tocava e cantava, e eu, tipo, agarrando a boneca. Eu ia na feira com a minha tia e ela falava que eu fazia um escândalo aqueles violões de plástico. Que eu olhava e falei, eu quero aquilo, eu Sei. quero. Mas nunca, né, toquei ali. E aí eu tenho um tio, que é o cunhado do meu pai, que ele é guitarrista. Ele não trabalha como guitarrista, mas ele tem a guitarra como hobby. E aí na sala da casa dele tinha as guitarras penduradas, assim, as guitarras lindas, tipo uma Les Paul, do Slash, a do Van Halen. E eu olhava aquilo, brilhava assim meu olho. Eu ficava, caramba, que legal. Achava muito bonito, mas tinha vergonha. Não sei porquê, mas a relação com o instrumento também era vergonha de pegar e sair tocando, assim. Aí eu não contava, tipo, aí tenho curiosidade. Aí o que acontecia? Minha avó morava no fundo. E eu ia pra casa da minha avó, ai filha, pega um leite lá na geladeira. Aí eu ia lá, pegava um leite, pegava a guitarra, tocava assim, ó, saia correndo pra ninguém ver. Porque eu tinha essa vergonha, não sei o que acontecia. E eu lembro até hoje um dia tocar aquela música A Sua Maneira, do Capital Inicial. Sei, Que sei. eu pegava,
Tchan, eu Mas tocava isso não. você tocava escondido? Não, Você fingia ia que lá? tava tocando. Mas não tava saindo nada. Eu, tipo, nem plugava nem nada, mas eu fechava o A olho e cabeça imaginava. tava lá. Ah, porque eu tinha um negócio parecido com meu irmão, que a gente passava no violão e a gente só passava o dedo, assim. Ah, mas eu fazia assim. Não, esse eu pegava no meu colo, eu olhava assim, ó, ousada mesmo, pegava que tá aqui. Ousada, isso era muito. Aí eu voltava assim. Aí um dia, aí eu acho que meu tio pegou eu fazendo isso, ou alguém, eu não lembro qual que foi o tio aqui, ele ficou sabendo, e ele falou assim, ó, senta aqui, eu vou te ensinar uma musiquinha. Aí ele ensinou a tocar Parabéns pra você, devia ter uns 10 anos. E eu lembro que eu peguei assim, bonitinho. Só que depois disso, nunca mais também. Ele pegou e mostrou a guitarra, eu também não falei nada, e continuou o interesse. E aí um dia eu fui cortar o cabelo na rua de cima de casa, e eu comentei com o cabeleireiro que eu tava com vontade de aprender a tocar um instrumento. E ele, cara, tem uma escola de instrumento aqui atrás, por que você não vai lá? Aí eu, tipo, era só ir numa escola de música que eu ia aprender, não tinha essa noção. E eu fui. E aí assisti a aula com 2 amigas minhas amigas, tipo, ficaram assim, e eu fiquei com o olho brilhando. E aí matriculei e nunca mais saí também. Mas também começou como hobby, só depois veio todo o processo de virar uma profissão. Então, que você estava respondendo no começo, não sei, entre a resposta da Ana e a sua, que fez o comentário, para eu chamar aqui a Marcy, porque ela vai falar como que ela toca. Ou Você como toca ela mesmo? não toca. A gente vai saber. Vou saber agora, Mas, surpresa. Esse lance da conectividade, né? Que a música faz, porque a Márcia veio numa família muito musical, ela vai comentar isso aí. Eu conheço a Márcia, ela trabalha comigo. E você falou de futebol, então você joga futebol? Então, eu jogava bola quando eu falei que eu queria tocar guitarra, porque eu achava que talvez minha profissão poderia ser jogar bola. Minha mãe falou, não dá, chega. Você achava que... Porque todo mundo falava que eu jogava bem, aí eu treinava no Ai, Corinthians É ali. muita loucura pra uma pessoa só. É, Quer aí, jogar minha bola, mãe, quer tocar. aí minha mãe falou assim, seguinte, não dá mais não. Só profissão boa, né? Loucura. Só pra pessoa da família ficar super A feliz. família Faz foi assim, é tudo que eu bem. quis na minha vida. Faz direito. E Aí, ser advogado, É. estudar, ninguém quer, né? Jogar estudar bola, que é tocar, eu sempre fui muito moleca, assim, era a única menina no meio dos meninos ali, dos meus primos. Aí minha mãe falou assim, não, você escolhe, ou você vai fazer a guitarra ou você joga bola. Eu, jogar bola eu jogo na rua mesmo, então eu vou fazer aula de guitarra. Entendi. Vai ter essa troca. Eu fiz essa pergunta do futebol, porque, enfim, a Márcia se conecta com trabalhar com música depois de mais tempo, com mais idade, mais velha, né? E, Márcia, conta aí pra gente como que é o seu instrumento, qual que você toca, como você veio parar até aqui, qual foi a sua conectividade com a música. E aí, já entra nesse outro assunto que você já entendeu a deixa. Tá, loucura, assim. Eu tenho uma vida meio nômade, meio estranha, assim. Eu, como o Ronaldo deu a deixa aí, eu venho de uma família muito musical. Aquela família que deve ser muito parecida com a família da Ana, aquela negrada, que aí a festa de família, todo mundo toca violão, todo mundo canta, rola um pagodão, rola um MPB. Então vem de uma família muito musical, que sempre era uma festa. E, então eu tenho um tio que dá aula de violão, tenho um tio que toca vários instrumentos, a gente canta. Então, pequena, eu cantava na igreja. Ah, que legal. E meu tio, por ser professor, tentou me ensinar violão ali. Eu sempre muito preguiçosa. Ensinava um violão ali e tal. E aí eu falei que queria tocar percussão. E aí, na minha cidade, eu sou de Divinópolis, interior de Minas, lá tem tipo um conservatório municipal. Minha tia tocava flauta transversal e falou, vamos lá que eu vou te matricular, então. E aí chegou lá, tem bateria? Não. Violão? Não, todas as turmas cheias. Tem vaga onde? Flauta, eu. Vou fazer esse negócio aí. Nada a ver com percussão. Nada a ver. Nada a ver. Só que eu fiquei apaixonada. Apaixonada, e eu fiz aula durante 1 ano e meio. Hoje em dia, se me der uma flauta, esquece, não sai nada, mas eu toquei durante 1 ano e meio. Por favor, Uma flauta. Desce uma flauta aí. Só que aí eu era dessas que eu queria fazer tudo. Então, tipo, nessa época eu tinha por volta de uns 11 anos e eu sempre fui muito alta, então eu fazia curso de modelo, eu fazia a danada da aula de flauta e eu comecei a jogar vôlei. E aí o esporte, tipo, mudou minha vida, assim. Primeiro porque eu comecei a conviver com iguais. Porque é muito difícil, às vezes, você ser muito autona, né? Sim. Que você é a única, né? O avatar da turma. Então, ali no esporte, eu comecei a ver pessoas como eu, que tinham os mesmos problemas, as mesmas dúvidas que eu. Era uma vantagem, né? Exato. Era algo... E era um conforto estar ali, né? Porque, tipo, ninguém me questionava, você é muito alta, como faziam na escola, A escola é muito chato, né? em outros meios que eu transitava, né? Então, a partir daí, dos 11, 12 anos de esporte, eu joguei até os meus 26, 27, aí tive uma fase aí profissionalmente, viajei para um bocado de lugar, no Brasil e fora, fui nômade um bom tempo, e hoje estou aqui na Made, que também caí aqui, assim, totalmente de paraquedas. Eu mudei para São Paulo depois de formada em 2016, trabalhava na área de cosméticos numa empresa aqui, estava fazendo uma pós,
Aí fui, tipo, desligada de lá, e aí uma semana depois um amigo da pós falou, olha, você tá querendo trabalho? Eu estava atendendo alguns clientes freelance e tal, e ele falou, mas você falou que queria um trabalho fixo, só para segurar sua onda aqui em São Paulo, você é sozinha aqui. Eu estou fazendo um curso de marketing digital e tem uma mulher lá oferecendo uma vaga de assistente de marketing. Eu sei que você já tem aí uma experiência no mercado, tá, mas você topa participar do processo seletivo? Eu falei, cara, tô aqui para trabalhar, né? Aí comecei o processo seletivo e tal. Aí a primeira entrevista aqui. Aí eu já fiquei louca, né? Porque, tipo, apesar de não tocar nada, hoje em dia, eu sou apaixonada por instrumentos. Sim. Sou muito musical, minha vida gira em torno de música. Então, tipo, a primeira vez que eu entrei, eu nunca tinha entrado numa loja do tamanho da Made, né? Então, tipo, um visual, eu comecei a tirar foto do meu irmão que toca. Falei, olha esse cavaco, olha esse não sei o quê. A mulher bolsa, entrevista. Não, só um minuto, deixa eu tirar uma fotinha aqui pra mandar pra família. Posso levar tudo? A sensação quando a gente é na Made é isso, né? Posso levar tudo? Independente se eu vou tocar ou incluso. não. Posso levar? E eu fiquei apaixonada. E aí, na segunda fase do processo seletivo, conheci esse senhor, que, não sei... Me envelheceu uns 20 anos, mas tudo bem. Né? E foi muito legal, assim, porque naquela entrevista eu acho que rolou uma conexão muito bacana, assim, tipo, de quem é o Eni enquanto pessoa, mesmo sem entender lufas de instrumentos, de marcas, etc. Mas, tipo, não sei, acho que o brilho do olho do que a gente vive na Made, sabe? Essa paixão por música, por instrumento, de fazer as coisas. A gente é muito mão na massa aqui, né? Vamos fazer a gente mesmo. Mas não tem verba, a gente dá um jeito, sabe? Né? Então, acho que dali rolou uma conexão muito legal. E nisso já vamos para quase 5 anos que eu tô aqui. Ou seja, Que fora legal. a sua cidade natal, aqui é o lugar que você passou mais tempo na sua vida. Sim, eu brinco que agora, em março, fez 5 anos que eu tô aqui, 6 anos que eu tô aqui em São Paulo, e eu brinquei, falei, depois de Divinópolis, que é onde eu nasci, é o primeiro lugar que eu realmente crio um pouco de raízes, que eu realmente construí amizades, sem me virar, sem estar tentando descobrir como chegar nos lugares. Porque quando você é nômade como eu fui, você vive sempre tentando se descobrir nos locais, né? E aqui em São Paulo, hoje, eu me sinto também em casa, assim como eu me sinto lá em Minas. Que mas bom. lá tem pão de queijo, melhor que aqui. E tem mas... doce de leite. doce de leite, exato. Pão de calma queijo de aí. verdade, né? Exato. Porque- Calma aí, eu tô aqui, eu sou paulista, não fala assim não. Essa família é mineira, vai. Tudo bem, é verdade. Mas o pão de queijo de lá é melhor. Mas, pô, que legal. Eu sempre tive curiosidade quando a Márcia entrou aqui, né? Eu falei, pô, como que é morar? Porque morou em vários, né? Ela morou em vários países e tal. E aí, enfim, sem conectividade com o assunto de ter uma roteirização, a gente tá livre aqui. Me chamou a atenção, um pouco tempo atrás eu vi que você tinha feito a primeira viagem gringa pra tocar, não foi isso? A primeira turnê de tantos dias, assim, eu já tinha ido antes com a Julia Bia, fui pra Nova York, aí fiz um show, voltei. Aí fui pra Lisboa, fiz um show, voltei. Aí com o Marcelo Falcão a gente fez praticamente um mês, assim, viajou os Estados Unidos inteiro, Miami, aí subia pra Nova York, fazer Orlando, foi um sonho. Um sonho, é isso que eu ia perguntar. Um sonho. Como que foi? Um sonho, porque eu já tinha viajado pra fora, mas a realização de... Fazer trabalhando, tocando. Trabalhando, tipo, a gente teve um momento que foi todo mundo pro Parque Universal, aí eu olhei assim e falei, tocar guitarra me trouxe aqui. Tipo, Sim. eu sabe, tipo, é meu, assim, é um negócio... É uma sensação muito boa, né? De... É surreal. Porque é Você uma coisa... fez, né? É legal também quando você banca, você tem essa grana, Sim. mas você tá lá, tipo, é uma recompensa muito grande, assim, Acho que quando a gente começa a tocar, a gente não imagina que a gente vai trabalhar com música, né? É uma paixão. Aí do nada essa paixão você fala, nossa, tem uma possibilidade aqui. E a gente não... Por mais que a gente sonha muita coisa grande, eu pelo menos não sonhava tanto com isso, não sabia que era possível chegar aqui. Você nem sabe das possibilidades. Da dimensão, né? Vai entendendo conforme vai entrando nesse Acho que com meio. você também foi bem Isso que eu ia te natural, né? perguntar. As coisas Aconteceu foram com você rolando. também de Já pegar... conheci o mundo, assim, conheci assim entre aspas. Sim, A claro. roda né? hotel, a roda show e às É, vezes isso que eu ia falar, o gente. show. Não, Porque mas- tem isso também, né? Que você ficou um mês, mas eu já fui pra muito lugar, assim, tipo, fui pra China 2 ou 3 vezes. Pra China? Imagina, 22 horas de voo. É bom, é gostoso. E aí, Todos os você filmes. fica, assisti tudo que dava. Pensa na vida toda. Se reflete, É. faz a terapia consigo Terapia mesmo. consigo mesmo. Mas, assim, aí muitos lugares que eu fui, eu acabei não conseguindo conhecer, né? Porque tem essa rotina do músico que é chegar, passar o som, se arrumar, fazer o show. Mas tem essa Voltar. sensação de que... E aí, Que a Ju falou a sensação é exatamente essa. Assim, quando eu tava, sei lá, tem uma história Manda pra gente. que parece mais com essa da Ju, que é com uma artista que eu toquei, que me remeteu exatamente a essa sensação do tipo, caramba, olha onde a música me trouxe, né? Porque eu toquei durante 4, quase 5 anos no Conversa com Bial, e lá eu acompanhei
Muitos artistas. Mãe, eu tô na Globo. Assim, Mãe, todo muitos, dia eu tô na Globo, tô com carteirinha da Globo. Mãe, todo dia. Mãe, não aguento mais ir pra Globo. Não fala assim, não. Não, imagina, eu tô brincando. Né? Aí, eu acompanhava um monte de gente, só que quando eu era criança, eu era muito fã de Sandy Júnior, porque a gente, a nossa geração A Sandy aqui. pegou muito, né? Assim, então, eu tô emocionada de estar do seu lado. Aí o que acontece é que já tinha tocado, sei lá, com todo mundo que você pode imaginar. Tipo. Só que quando a Sandy foi, me veio uma memória afetiva muito forte. E aí eu tava lá, super profissional, com meu foninho, gravando, né? Não vou perder o controle. Aí, de repente, chega a Sandy pra passar o som e a vozinha dela no meu fone me veio eu, criança, com, sério, 7 anos, brincando lá de boneca, brincando de carrinho e ouvindo Sandy Júnior. E aí eu pensei, caramba, eu tô aqui na Rede Globo, trabalhando, ganhando meu salário pra fazer o que eu mais amo da minha vida. E eu tô tocando com uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida, assim, que eu admirava, que eu ouvia. E aí, então veio essa memória afetiva e meu olho encheu de lágrimas, assim, aí eu, tipo, não, volta! Aí li as notas lá, tá bom, ré, bemol, beleza. Você quer continuar trabalhando, você tem que tocar, garota, vai! Você quer emprego, então continua. Então, assim, é uma memória muito legal. E essa sensação é incrível, assim, né? Tipo, de você viajar e você pensar, caramba, a música me trouxe aqui, de você tocar com um artista que você admirava. A mesma coisa com Chico César. Eu comecei a tocar com o Chico, eu ouvia Mama África quando eu era criança, entendeu? Então, são sensações muito boas, assim, de uma realização muito forte. Muito prazerosa. Isso que eu ia perguntar, prazeroso. no sentido de que acho que eu toco, né? E eu até brinco, que eu falo que eu pedi para Deus para fazer uma turnê tocando. Só que eu esqueci de pedir para ele que era tocando. Ele deixou com o instrumento, vai vender. Eu fui vender por aí pelo mundo afora. Não especificou direito. Não especifiquei. E acho que uma outra sensação muito boa que vocês devem ter passado, porque é um lugar, não só o mundo da música como o mundo do esporte, e não porque esse é um tema que de 5 anos para cá vem mais à tona e tal, mas é um lugar muito machista. Técnico de som não deve ter mulher. Né? Muito poucas. Tem, mas se bem pouco. Bem pouco. Tem. Eu Guitar comecei tech, trabalhando, sempre teve uma Flor. Quer Deve dizer, conhecer da Flor, eu acho, né, que tem pouco mais trabalhando. Trabalhando, acho que tem bem menos, tem né? bem menos. Então acho que a realização é por 2, talvez até por 2 motivos. Porque viver de esporte ou viver da música é algo assim de furar a bolha. Então realmente vocês conseguiram. Porque trabalhar numa empresa igual eu trabalho é legal. Só seguir a carreira, bater o crachá todo dia, fazer as funções, tá tudo certo. Eu acho que furar a bolha é muito difícil, igual vocês fizeram. E além disso, num ambiente geralmente que é muito hostil, geralmente para mulher, não tem muito... Pelo menos eu percebo quando eu estou trabalhando lá no backstage de algum evento que a gente vai, que não tem o lugar. Você fala, pô, como que faz, como que é, né? E os papos, as conversas mesmo. Então acho que essa sensação de estar no lugar e de... Eu vi alguns vídeos que eu perguntei da Vibe, porque eu vi alguns vídeos dela curtindo, como... Cara, eu tô aqui curtindo essa vibe da viagem. Ou quando eu lembro que a Mark Bez anunciou você com os produtos, eu falei, cara, não tem nenhum brasileiro, só ela. E logo ela. Então, tipo, é muito doido, é muito legal isso. Eu acho que dá uma sensação de realização, assim, sensacional. Tipo, ganhei, né? É meu. Mas o que eu ia perguntar disso aí quando vocês perceberam, quando vocês estavam tocando, que é a mesma coisa que eu ia perguntar pra Márcia depois, que vocês perceberam, legal, eu vou viver disso. Quando eu comecei a tocar, foi por hobby e tal, e aí eu comecei a montar uma banda com os meninos da minha sala. E claro, né, a gente montou a banda, a gente, vamos só tocar um cover, depois, vamos fazer nossas músicas, nossa, se a gente fizer sucesso e viajar, a gente viajava nesse cenário. Sempre tem, né? A gente viajava nesse cenário de que nossa banda poderia bombar até então. E aí eu fui no estúdio, a gente foi gravar nosso CD, que seria um sucesso. Nosso EP, e aí eu tava no estúdio, ele falou assim, cara, gostei de você tocando, minha filha toca sertanejo, você não quer tocar no barzinho com ela? Ele me chamou assim, aí eu, tipo, como assim? Existe um cenário onde eu sou contratada pra acompanhar isso foi... então você não sabia. Tipo, eu lembro de assistir um show da Pink e ver um guitarrista tocando, mas eu não entendia de fato o que aquela pessoa fazia. Pra mim, ou era a banda, você ser a banda e você viver ali, ou ser aquele músico tipo do Faustão, do Gugu, que chega um cantor e fala, me dá um dó maior, e você tocava. Era essa imagem que eu tinha. E aí quando... é difícil isso. E quando eu chegava... o resto, né? Se você dá o dó maior, você tem que e seguir. Depois, né?
Esse depois é o Eu problema. sempre me perguntava, mas depois de Dó maior? Muitas possibilidades. O cara né? não falou mais nada, né? Vamos lá, vamos lá. E muitas vezes ele pede o dó maior e Não, canta, e canta em lá bemol. Aí não ajuda, né? Ai, ai. Mas aí, enfim, a menina me chamou e aí chamou meus pais, né? Porque eu era menor de idade, tinha 16 anos. E aí ensaiei. Ou seja, 2 anos depois do que você começou a tocar. 2 anos. E aí foi todo mundo novo, porque marcava ensaio, eu não tinha que pagar ensaio. Aí eu não Gostei. recebia também, mas eu não tinha que pagar ensaio. Mas já Aí era fazia legal. show, eu não precisava vender ingresso. Mas também, tipo, a minha E ganhava preocupação- água. ganhava água, então, às vezes porção de fritas. E a minha função era tocar. Não era, tipo, me preocupar com outras coisas. Era tocar, era ir lá, tirar as músicas e tocar. E aí eu ganhei R$50. Opa! Aí eu falei, tô rica. O meu pensamento foi, tô rica. Eu vou fazer isso, poxa, tocar é mó divertido e dá pra ganhar dinheiro. Então, aí que foi o contato que existe esse mundo do freelance, esse mundo de ser contratado pra tocar. E eu nunca tive preconceito com música, assim. Pra mim, eu queria viver, depois dessa chavinha, eu queria viver Então, de música. aí virou a chave nesse momento. Falei, putz, eu poderia trabalhar com música, eu gostaria de. Mas até então, era o que eu comentei. Não tinha referência, tá, eu quero trabalhar com isso, e agora? O que eu faço? Falo com quem, né? Falo com... Onde Exato. que é o estágio? Pra quem que eu ligo? Cadê o estágio disso, né? Manda e-mail pra onde? O menor aprendiz, onde que é? Que banda tem o menor aprendiz, né? Aí eu perguntava, os pessoal falavam, faz conservatório. Aí eu comecei a fazer conservatório e no conservatório ensinava coisa totalmente diferente do que na estrada pedia. Ah, faz faculdade de música, mas faculdade de música não ensinava timbrar em linha e tocar evidências, sabe? Eram umas coisas que não que chocavam. E é importante tocar evidência. né? É importante. E aí Hino nacional. Pô, respeita evidências. eu fui tocando, aprendendo, tipo, fazendo mais barzinhos e barzinhos, porque um chama outro, e aí foi quando eu fui conseguindo guardar um dinheirinho e entender que dava pra viver de música. Isso aí já era quantos anos? 16 para 17. Aconteceu muito rápido, então. Muito rápido. E só que meus pais minha mãe, especialmente, queria um plano B, então eu fiz publicidade. Eu me formei. Márcia. Cheguei a me Contratando. formar, peguei o diploma bonitinho, assim, falei, tá. Toma, mãe. Mas Tá aí, pago. a ironia, mas eu imagino, né? Porque ela também, pô, uma menina vai querer tocar guitarra do nada. Viver de música já é difícil, mas uma menina ainda tocando. Ainda mais sem ver muitas referências disso. Ninguém ela pra deve ter ficado indicar, preocupada. tipo, ninguém da família tocava, assim, que trabalhava. Então, foi super... Eu faria a mesma coisa, talvez, Sim. no cenário dela. Só que a ironia foi que eu comecei a pagar minha faculdade tocando na noite. Aí eu falava, ó, não faz sentido mais. Mas mesmo assim eu concluí, porque eu tinha essa coisa de Não, e comecei e super vou te terminar. ajudou também, Sim. né? Assim, E hoje o em dia trabalho me que você ajudou faz muito. hoje. Até você falou um negócio que eu vou puxar depois, mas eu queria saber a resposta da Ana. Quando você falou de eu não sabia para onde ir. Você tem um trabalho de mentoria, depois queria tocar nesse assunto. Tá bom, né? claro. O que é? O que é? Oi, tudo bem? Quando foi que virou a Até chave? esqueci a pergunta. Quando foi que virou a chave e você falou, é isso aí, vou viver disso aí, meu. Então, Vou sair do McDonald's. Você não trabalhou no Mac? não, nunca Poxa, trabalhei que pena. Estou com vontade de Mac. É a Cara, segunda vez que... Alguém falou McDonald's. É a- Nossa, isso Eu aqui, ó, falei ó, que eu comi um bagunça aí, ó. McDonald's. É a aí. segunda fui eu, vez que não vocês fui falam eu, de cara. McDonald's. Eu, na verdade, nunca trabalhei com outra coisa que não fosse música na Tá minha vendo? vida. Tinha essa pergunta, ó. Tinha, Nunca. já tá respondida. Nunca. Música sempre foi... Quer dizer, eu até tinha um plano B, que era Gravar. Gravaram o que? muito bom. Música. que era ser jornalista. Eu Olha, gosto só a bastante. gente da comunicação nessa mesa, olha que beleza. Eu sou... Você eu sou sabe. bem Você vai na comunicadora. faculdade qualquer faculdade de comunicação, rádio e TV, agora Sim. pelo menos uma banda alguém tem. É. Era o meu plano B, assim, quando eu fui fazer faculdade. Só que eu escolhi fazer faculdade de música. E aí eu fiz, me formei. Foi a melhor... Foi um período muito bom na minha vida. Assim, antes até da faculdade, eu fiz o LM, que era uma escola Sim. bem conhecida aqui em São Paulo, que formou, acho que 80% dos 80%. músicos. Eu tentei, mas aqui. não me aceitaram. Era muito É muito difícil difícil, entrar. é. Inclusive, eu fiz o teste muito cedo. Eu tinha uns 12 anos, assim, que foi quando... Meus pais sempre foram muito regrados. Então, Bom, né? eles falavam... Meu pai, principalmente, ele falava assim, se você quer... Já que você quer fazer isso, então você vai estudar. Então, você quer fazer música, tá, então você vai estudar, você vai fazer faculdade de música, você vai fazer escola, você vai se formar no melhor lugar que tiver. Então, eles acharam o LM. Que da hora. E aí eu estudei lá a minha vida inteira. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já sabia tudo, assim. Eu tenho, modéstia à parte, eu tenho um ouvido bom, então tenho aula de percepção, aí eu sempre já sacava o que estava acontecendo. Então, a faculdade para mim foi Então, mais para absoluto ter... o seu? Não é absoluto, ele é relativo, assim, eu consigo
Eu consigo entender. E isso me ajuda muito. Valendo agora, vamos testar aqui uma música, qualquer brincadeira. Eu ia até te falar que a formação eu acho super importante por isso, né? Eu acho que se eu não tivesse me preparado tanto, eu não teria feito o meu primeiro trabalho profissional, por exemplo, que foi tocar num musical, onde estava tudo escrito. Tudo escrito? As linhas de baixo estavam escritas. Então, se eu não tivesse estudado, o que eu ia Acho que fazer? Eu ia ser demitida no primeiro dia. Eu vou falar um negócio aqui meio estranho, mas eu acho que é mais difícil ler do que tocar. Depende muito do que Fazer você os vai dois fazer. ao mesmo tempo. Sabia que vinha isso. Não fala isso. E também eu acho que, sei lá, eu acho legal ser um músico completo, né? Então Sim. você entender um pouco de... Assim como na música, a música é formada por vários elementos, não só o melódico, não só o rítmico, a música... O estudo da música, ele tem que ser completo, né? Então, essa formação me ajudou muito a ter trabalhos bons, e, inclusive no Bial. Se eu não soubesse ler, se eu não soubesse escrever, eu estava ferradíssima. Eram dois, três artistas por dia. Então, eu escrevia os grooves, eu sempre me virei muito assim com a parte da teoria também, né? Além da prática. Mas isso não foi seu primeiro trabalho. Quando virou a chave que você falou, agora eu vou trabalhar com isso aí. Então, foi durante a ULM, que meus pais fizeram estudar, eu conheci muitos músicos profissionais. E aí foi que quando virou a chavinha também, do tipo... Caramba, essa galera que está estudando aqui está estudando, mas também toca com fulano, faz um monte de coisa. E aí chegou uma hora que eu estava cansada. Eu estudava muito, assim, horas por dia. Estudava muito. E aí chegou uma hora que eu peguei e falei, caramba, eu tô cansada de só estudar, eu quero tocar, né? Eu quero fazer o que essas pessoas que eu conheço lá da escola fazem. Aí eu fui super cara de pau e falava para os baixistas que eu conhecia, viu? Se você precisar de sub, você pode me indicar. Eu tô querendo muito tocar mais. Essa época eu tinha uns 14 anos. Aí foi quando me indicaram para esse musical que eu falei. Já entrou no musical, foi já. Um trampo... E aí, não, eu tinha, não, 14 não, eu tinha um pouco mais, 15, 16 eu acho, nessa época. Porque antes eu tocava, tipo, você fazia o barzinho e eu fazia gig de jazz, assim. Era o compatível. Caramba! Tipo, você fazia anos. O barzinho, eu fazia as gigs num 15 anos. Era tipo um restaurante chiquezinho, assim. Sim. Tocava standard. Ana, com 14 anos já E eu não tocando ganhava- jazz, gente. Mas é uma formação diferente só, né? Tipo, eu estudei muito música instrumental, música brasileira, o que agrega bastante, assim, Sim. né? Você Pra você sabe, tocar outros você outros sabe realmente o que vem estilos depois do dó. dá pra ter uma boa Com certeza, ideade. da onde eu vim, Tanto o pelo pessoal não ouvido sabe. quanto pela teoria, né? A gente tem umas então. possibilidades. E aí, às vezes, é exatamente isso que a teoria ajuda, sabe? Sim. Você não vai ficar catando, você pensa, pô, é óbvio, né? Tem um campo harmônico de dó, tem nota que não vai ter aqui. Sim. Né? Então, você já elimina umas possibilidades, né? Então, é legal unir a teoria com a prática. Então a chave virou ali quando você estava na ULM e viu que foi, pô, quero tocar, vou viver disso aí. Sim, foi. Aí eu via a galera se virando bem e bem de vida. Eu falei, não, dá pra ser isso aí, né? Ó, Dá bem de pra vida, ser. meu. Podia ter estudado. Isso que é algo legal também, porque a maioria das associações... Eu tô limpando a caca que eu fiz aqui bem tudo discretamente, bem. tá? Bem aqui, ó, bem fina, assim, ó. Ó. Olha pra essa câmera aqui limpando. Mas a imagem que a gente tem, querendo ou não, é tipo, músico é vagabundo, ou músico não trabalha, ou músico não é bem sucedido. Sim. Eu acho que quando a gente consegue ter esse contato com essa galera que, meu, não toca com grandes artistas, não necessariamente precisa tocar com grandes artistas pra ser bem sucedido, mas faz o trabalho ali, tipo, cara, toca toda sexta, toca todo sábado, toca todo domingo. Quando eu fui percebendo, contando, eu falava, gente, tocar em barzinho tá sendo melhor do que o meu estágio que eu tô fazendo, porque eu cheguei a fazer estágio obrigatório de publicidade. Sim. Nossa. Só que acho que a gente não tem essa referência. É o que eu falei, não tem referência. Ninguém fala, ó, gente, se você tocar no barzinho e negociar seu cachê pra ser assim, você consegue viver de música. Sim. E, pô, você consegue comprar um carro, você também consegue depois tocar em evento e ganhar um pouquinho mais, e depois tocar banda baile e ganhar um Sim. pouquinho mais. E conhecer o mundo. E conhecer o mundo também. É que às vezes a imagem. Quando eu comecei, né, a falar que quero trabalhar com música, a minha família mesmo já, tipo, e quando você vai estar no Faustão? Quando que vai ter o arquivo confidencial? Porque é como se o ápice da sua carreira é Fosse você... a fama, E tipo. Você precisa chegar nesse lugar. E é ali que você é bem sucedido. E aí você faz um. Não é isso. Eu acho que Não o fato só de necessariamente. vocês terem conseguido, vocês três, seja no esporte, seja na música, é ter furado a bolha. Eu falo, tentei várias vezes, tento e não deu. E tá tudo bem. Não é frustrado por isso, não.
Mas, por exemplo, eu deixei de estudar música, eu fugi e acabei fazendo matemática como faculdade e tava lá os modos gregos. Pô, desgraçado, tá me perseguindo. Então, quer dizer, tem que para estudar música e para tocar música bem, groovar e fazer o que tem que ser bem feito, tirar timbre, tem que estudar muito, né? Sim, Não sim. é, só que é visto nessa maneira que vocês bem citaram aí. Márcio, quando você percebeu que legal, mas aí, lancei que eu vou sair de Divinópolis e vou ganhar o mundo jogando vôlei. Então, a minha história com o esporte demorou para essa chave virar também, né? Porque... Você trabalhou no Mac, não? Não. Ninguém trabalhou no Mac, cara. Não, ninguém Vai trabalhou no ter Mac. Mac e ele vai Ele pagar vai o pagar Mac. o Mac no final disso aqui, hein? Então, eu saí de casa com 13 anos. Eu comecei a jogar na minha cidade e aí, quando eu estava começando a aprender realmente os fundamentos, na minha cidade acabou o time de competição, mesmo sendo categoria de base. Fiquei ali jogando no escolar e tal, e aí fui jogar um campeonato, eu nada a ver, e um técnico de uma outra cidade estava lá. E veio conversar comigo. Mas e aí, tal, quanto tempo você joga? 1 ano. Putz, que legal. Quanto você mede? Na época eu tinha 13 anos, acho que eu já tinha 1,77. Caramba! E ele, olha, você tem um potencial. E aqui não tem competição, você tem vontade de ir embora? Jogar em outro lugar? Pra mim, com 13 anos, aquilo foi tipo... 13 anos? Caramba, vou ficar livre da 13 minha anos eu mãe. não acabo de ficar. Porque, tipo, começando a ficar adolescente, uns namoradinhos feios ali. E a minha mãe sempre pegou muito no meu pé. Imagina esse namoradinho feio lá de Divinópolis, meu irmão, é você, cara. Você era feio e não sabia. Mas continue, vai. E aí, cheguei em casa correndo e contei pra minha mãe. Ai, mãe, joguei bem, fui convidada pra jogar em outra cidade. Você deixa? Putz, eu sou filha de uma mulher viúva. Minha mãe ficou viúva assim que eu nasci, 40 dias depois. Então, ela com 2 filhos. Então, eu tenho um irmão mais velho. Eu com 13 anos, meu irmão com 19. Meu irmão já tinha saído de casa para estudar, fazer as coisas dele. E a minha mãe com essa bucha na mão, tipo, deixa ou não. E é muito legal porque ela fala hoje em dia, ela fala, eu te dei a oportunidade que eu não tive. Eu não tinha grana, não tinha nada para te dar. Se Sim. você queria o esporte, vai jogar. Sim. E ela deixou eu ir, a família do meu pai enlouqueceu. Tu é muito nova. Sim. E aí fui para essa cidade, que é Lavras. Lá fiz toda a minha categoria de base, fiquei lá dos 13 aos 16 para 17 anos. Evoluí muito nesse período. Treinei muito, peguei seleção mineira, convocada para brasileira e tal. Então aí eu comecei... Aí você sentiu que já é isso? Não. Aí eu comecei a enxergar o esporte como uma possibilidade, mas ainda, eu ainda tinha dúvidas quando eu terminei o ensino médio, por exemplo, porque eu fiquei entre a cruz e a espada, vou fazer, na época queria fazer Também jornalismo. tá muito cedo, né? Você também Queria fazer jornalismo. E aí prestei o FMG na época, tal. Aí passei na primeira fase, não passei na segunda. E aí, por não passar na segunda, na minha cabeça era isso. Se eu passar na segunda fase, vou estudar, tchau, vôlei. Se eu não passar, eu continuo jogando. Como eu não passei, tinha uma proposta de time, fui para Uberlândia. Lá a coisa realmente começou a acontecer. Porque eu comecei a jogar mais campeonatos nacionais, comecei a ser vista, comecei a entender o voleibol de uma outra forma, também mais... treinava 2, 3 vezes por dia, tinha preparação física específica, tinha suplementação, tinha um olhar mais profissional para o esporte, né? E aí ali também eu tinha um técnico que conversava, olha, você tem potencial para isso, olha, dá para fazer aqui, mas tem que melhorar isso ou aquilo. Então eu comecei a ver que dava. Uhum. Eu nunca fui muito deslumbrada de tipo, eu vou jogar na seleção brasileira, nunca. Mas eu comecei a ver, assim como vocês, que tipo, dá para pagar os boletos. Dá para ter uma vida, né? E aí, mas ainda assim, eu comecei a fazer faculdade de publicidade lá na época, fiz um tempo. Paralelo? Em paralelo. Era sofrível, assim, dormia na aula. Mas, calculava as faltas. Mas fui levando. E aí surgiu o convite para jogar a primeira Superliga, que pra gente no Brasil é tipo o ápice da profissão. Abaixo de seleção é jogar uma Superliga, né? Tipo a Série A do Brasileirão. Sim. E aí eu falei, caramba, então eu tenho que trancar a faculdade. Nisso já tinha uma remuneração? Já tinha uma Era graninha pelo aí. time, assim, que o time contratava, né? Sim, aí eu já tinha, morava num apartamento mais legal, aí tinha uma remuneração. Legal. E aí, beleza, eu jogar a primeira Superliga. E é muito louco, assim, acredito que para vocês seja a mesma coisa de tocar com o Chico César. Primeira vez que eu te vi tocar, inclusive, foi, acho que o Caetano, alguém que estava no Bial, e eu falei, caramba, olha essa mina, que legal, né? Aquele lance de identificação que a gente estava falando antes, né? E aí, a primeira vez que eu entrei na quadra, que eu olhei pro outro lado, tinha, tipo... Fernanda Venturi, Fofão ainda jogava. E se olhar pro lado e falar, meu Deus, a perna tremenda. Que assim, demais. gente. Sério? Você jogou com ela? Joguei contra. E se olhar pro outro lado da rede, assim, as mulheres que eu via na TV, que eu achava que eu nunca ia ver na vida. Parece assim. que não dá, né? Parece que não dá pra chegar. Mas, cara, como vocês disseram,
putz, cheguei. Cheguei. Não tô no time delas, não ganho o que elas ganham, mas tô aqui. Tô Mas vou virar uma bola em cima dela. Vou, exato. Aí você vira a bola em cima dela, por dentro você fala, cara, brilhei. Eu gosto disso. Então, assim, meio que eu legal. fui caindo de paraquedas, fui caminhando degrau a degrau. E aí, a mesma coisa que vocês falaram sobre viagem, né? Primeira vez que eu saí do país, eu falava, caramba, locais que eu acredito que se fosse, pô, pela profissões normais ou pela Sim. minha mãe me ajudar, eu nunca ia sair de BH. Nossa, eu também, não teria saído Pô, de São vou Paulo. aonde? Com que grana? Então, tipo, putz, quando a primeira vez que eu pisei em Lisboa, eu olhei pro aeroporto assim e falei, caramba. Não é? Muito bom. É uma sensação muito Tipo, boa. e assim, a questão de abrir portas, né? Além de ser mulher, preta, do interior tal, Sim. quem da minha família teve essa bagagem que eu tive, Exato. né? Quem chegou a quem acessou esses locais? Então, além de muita alegria, rola uma gratidão, né? De tipo, até lá atrás da minha mãe ter meio que batido de frente com família e todo mundo, tipo, não, ela vai sim. Ela vai atrás do sonho dela. Que legal. Então, é assim, eu sou muito grata ao que minha mãe fez lá atrás e ao esporte, assim. É O esporte me deu tudo que eu tenho, assim, de Nossa. estudado nas melhores escolas, ter feito as melhores viagens e até mesmo de estar aqui, porque eu conheci São Paulo por meio do esporte. E eu quis voltar para São Paulo porque depois de você morar fora, você fica meio perdido. Tipo, tá, eu vou fazer o quê agora? Então, tipo, de todos os lugares que eu tinha morado, São Paulo foi que me brilhou o olho. Tipo, pô, legal, uma cidade legal. Eu sou uma pessoa muito noturna, então, pô, dá pra dar uma saidinha. Ainda dá pra se É um divertir. local que tem campo de trabalho para a área que eu me formei, então... Coisa que eu vi que é interessante na história de vocês três, que eu acho que vale ressaltar, porque muitas vezes, sei lá, um pai ou uma mãe está ouvindo, ou uma pessoa que está começando a carreira aí na adolescência e fica na dúvida, né, que vai ter que ter apoio, não vai ter apoio, e vocês tiveram apoio em carreiras que não são tão triviais, né, porque de repente o pai quer que seja engenheiro civil, médico, advogado, sei lá. Sim. E você vê que a gente tem duas musicistas, uma jogadora de vôlei aqui, e a maneira que o esporte e que a música, que a arte, que hoje, infelizmente, hoje não, faz um tempo já, no nosso país cada vez menos tem casas, cada vez tem menos cursos livres de músicas, Pois é. menos clubes, ou seja, na minha ainda época, né? Você jogava vôlei na rua, hoje nem pensa em atravessar uma rede de um lado para o outro, ou mesmo um futebol na rua, igual você falou, não dá. Hoje eu não vejo mais ninguém jogando futebol na rua, não existe Tem um isso. golzinho ali, né? É, Tem mais. não tem mais isso, né? Ou o taco que a gente jogava na rua. Golzinho de chinelo. Como que essas coisas mudam? Roubava assim, dava um chutinho assim. Ó. Né? Como essas coisas mudam a nossa vida e levam a gente para lugares que dá essa sensação de fato que vocês tiveram de realização, de falar, caramba, onde a música, onde o esporte me trouxe. E é nesse assunto que eu queria aproveitar, porque eu sempre quando vejo os vídeos, eu não acredito na venda do instrumento, a gente está numa loja, eu trabalho com vendas, esse é o meu negócio. Eu não acredito na venda do instrumento por si só, né? E sim na necessidade de ter aquilo para te fazer algo, para te complementar, para te resolver, ou para te levar a ter uma experiência. A gente até tem na nossa missão que através da venda a gente tenta realizar, ou a gente realiza o sonho. E até legal porque a Juliana comentou da compra dela na loja lá da ABC, e foi a primeira loja que a gente saiu de uma conexão de... Foi para um lugar, num shopping. Pô, você olha uma loja de instrumento para dentro de um shopping. É E diferente, é né? diferente, exatamente para vender para quem não tocava. E a gente deve ter aberto a porta para várias pessoas, eu acho que essa é a nossa missão. E eu fico feliz de muitas vezes ver histórias que aconteceram assim, né? Pô, fui lá tocar e dividi não pensava que ia tocar, igual você estava citando, né? Então, e aí falando de material, eu não acredito na venda direta do instrumento, mas sim de material. Eu vejo muito do que você fez, talvez eu nem sabia que era do caso do Marshall, eu não sabia que ela tinha feito, você comentou aí. O quanto que isso ajudou, porque você tem um material de conteúdo, você faz muita coisa, você tem um trabalho de mentoria, né? Sim, sim. Como que você trabalha isso aí? Você falou que gosta eu percebi em alguns, até no seu texto de apresentação, de que compartilhar os seus conhecimentos, até porque teve a dificuldade e tal. E como você faz esse trabalho? Como você chega nas pessoas? Foi bem assim, agora na pandemia que eu comecei a lançar os cursos, mas esse pensamento já havia de um tempo atrás por frustração minha. Essa parte de passar foi porque teve um momento que eu falei, não é pra mim, não tocar guitarra lascou, não, tipo, eu vivi quase desistindo do sonho. E foi justamente por falta de direcionamento. Chegou um momento que com a internet eu consegui chegar em grandes marcas, em grandes artistas muito rápido, que nem eu falei, comecei a tocar com 14, com 16, estava fazendo barzinho, e ali em 2015 eu entrei na minha primeira gig grande, assim, que foi a Vanessa Camargo.
E aí foi, tipo, outro patamar, assim, o cachê não era mais cachê de barzinho, era cachê de músico profissional, viajava o mundo com uma artista que, pô, eu tinha o tênis da Vanessa Camargo, quando ela me chamou pra tocar, eu tinha o seu tênis, garota, sabe? E era muito imatura, muito nova, eu devia ter 19 anos, e eu não tinha um estudo pra aquela gig. Eu tocava bem, tinha meu canal no YouTube, tinha guitarra, tinha ali, mas... Putz, eu lembro até hoje, o cara falou assim, limpa seu drive. Aí eu, drive? Nem sabia que era isso. isso. Distorção, tipo, era coisa desde do besta até de falar um por favor para um técnico de som. Até de entender como, tipo, participar de uma zoeira, como barrar. Não faz essa zoeira aqui não, que não é legal. Sim. Até de roupa pra show, até de comportamento com o artista, de não ver ela como artista, de ver, tipo, a gente é a mesma pessoa, tô aqui prestando serviço, senão ela me vê como uma fã e tem uma relação diferente comigo. Então, eram vários pontos que valem mais do que tocar. E ninguém fala que, tipo, pra você estar na estrada, isso não é tocar. Você não aprende, você aprende fazendo. É o seu comportamento. Pô, ninguém falou pra mim que às vezes ia ter um show que o amplificador ia estar zoado e se o som tivesse ruim, não é culpa do técnico, não é culpa do cara que alugou o equipamento ou da casa de show. Não. A cantora vai olhar pra você e falar, E não tá legal, o que aconteceu? Então era essas situações que eu fui percebendo como eu era muito imatura. De um dia eu tocava pop, de um dia ia tocando Legendários lá, ia tocar um medley do Tim Maia e eu não tinha versatilidade pra tocar Tim Maia. Pô, eu tocava pop, Sim, não tinha malandragem. E aí eu caí da gig. O cara falou assim, pô, tipo, ó, mudou o diretor que me colocou não tava mais e entrou um outro cara. E ele falou assim, eu sou guitarrista, já tocava na banda também, tipo, vou ficar aqui, então de boa. Eu falei, caramba, saí da gig e não fechei todas as portas pro barzinho também, porque eu achei que aquilo tava feita. Entendi. Aí foi toda outra coisa. E agora? Como que eu vou ver de música de novo? Onde eu vou ganhar minha grana? Como que eu vou administrar meu cachê? Não fiz nenhuma reserva, porque músico ganha por serviço prestado. Então, esse foi um momento que eu falei, acabou. É isso, tipo, era isso que tinha pra mim. Então, foi muito frustrante. Até que eu falei, não, tá, vou entender. Por que aquele cara tá no meu lugar? O que ele faz? Ele estudou faculdade? Não é a faculdade. Ele tem um timbre legal, ele é um cara fácil de lidar, ele é isso, tá, beleza. Aí eu ligar o produtor, o que faltou? Ligar pro técnico de som, o que eu fiz de errado? Mano, pra todo mundo. Porque... o bom que você teve essa humildade de... dar um passo atrás. Então, e isso tipo, que você tem passado na... Sim, aí me veio esse negócio tipo de... Tá, e se eu conseguir passar isso pra frente? E aí eu tinha já meu canal e tudo mais, mas não tinha como passar um conteúdo de módulos e tudo mais. Então eu falei, vou criar esse conteúdo, vou passar para um pessoal que me segue, quem quiser viver de música, ou quem quiser viver de hobby também, para passar essa troca aqui. Ou para entender como que é. Ou para entender como que Porque é. Porque acho que entendendo como que é, não sei se vocês concordam com isso, valoriza o negócio, né? Tem muita gente que não quer viver de música, mas que já teve um sonho e se realiza em ver a pessoa que tá tocando. Fazendo curiosidade, né? Curiosidade. Como será que é? Tem um negócio seu que é de como levar o instrumento, né? Como levar o instrumento no avião. Tem um monte de gente que fala, como será que eles levam? Eu tô adivinhando todas as perguntas. Eu comecei a fazer conteúdos assim pra internet e eu via a carência ainda do algo a mais, que era o que eu passei. Eu falei, cara, muita gente pode chegar nesse mesmo momento que eu e falar, chega, não quero mais. E não é culpa da pessoa que não tá tendo acesso, é porque realmente não tinha... Tá preparado, como qualquer outra profissão. Não tinha onde pegar isso, tipo, que nem a faculdade de música, eu já tive a oportunidade ali, fiz o Souza Lima e tudo mais por um tempo, você se conecta com a música, é um privilégio a maneira que você estuda, mas não falam... com a estrada, não. Não falam, você vai negociar um cachê, você vai fazer isso, você tem que estudar isso aqui. Tudo que você tá falando, eu aprendi na marra, e assim, muito, muito nova, me ferrando. Né, eu toquei num lugar que não dava água, né? Aí depois que eu fui entender que dava pra... Tinha que pedir que água. Não tinha água, não, fiquei assustado. Fala esse lugar aqui, não vamos nesse lugar. Não, eles não davam água, era um restaurante super chique, assim. Um restaurante super chique, nos que eu tocava jazz. Jazz lá. Aí tocava, eles, não, a água é só pros clientes. Eu falei, caramba, você tem que vir com uma garrafinha. Enche. Eu falei, meu Deus que desumano. Nossa, no final você avisa o nome, a gente nem passar na porta. Pois é, então, aí depois, tem que avisar. Tá aberto? E aí depois que eu fui... Tá aberto, eu acho que deve ter Vamos falido. fechar agora, qual que é o nome aqui? Acho que deve ter falido, que era muito ruim. Nossa, era... Não, mas assim, eles achavam que eram chiquérrimos, mas era horroroso. E aí, depois que eu fui ver que, exatamente como você contou, eu falei, caramba, não, dá pra tocar pra um artista, eu ganhar dinheiro. Tem que passar... Eu lembro a primeira vez que eu fui passar o... Olha só isso, essa história é boa. Eu fui passar o som uma das primeiras vezes em palco grande, assim, palco de festival. Acho que era em Recife, algum lugar assim. Sabe, era um palco na rua, gigante, e aí tem o técnico de monitor e tem o técnico de PA. E eu, assim, novíssima, com 18 anos,
minha primeira passagem de som. E aí eu morrendo de vergonha, né? Falei, o que é pra eu fazer? E aí eu lembro que eu queria pedir pra aumentar alguma coisa e eu tava falando com o técnico de PA. Tipo, óbvio, o cara tava fazendo PA, eu não sabia, assim, não teve ninguém pra me ensinar. Eu aprendi isso na marra. Depois que eu fui começar a entender, eu falei, tá bom, então tem um técnico lá na frente e tem um técnico aqui. Aí as coisas foram acontecendo. Hoje em dia, meus melhores amigos são os técnicos. Tem que ser. Eu amo os técnicos que eu trabalho. Mas assim, tudo na marra. Não tinha vídeo. Como passar o som? Sei lá. E eu sei fazer, você, né? talvez a gente, por ser mina, já se espera também. Eu percebia que, ou às vezes algumas pessoas tinham cuidado, mas já tinham. Mano, não era nem pra estar aqui, tá ligado? Tipo Direto, assim, uma coisa que acontecia, e assim, agora cada vez acontece menos, né? Pelo fato das pessoas conhecerem o nosso trabalho. Mas uma coisa que acontecia era eu chegar com o meu equipamento, eu já sendo endorse da Mark Bass, assim, logo no comecinho. Eu levava o meu cabeçote, e aí, técnico de som, eu falar pra ele, tem uma saída aqui, você pode usar essa saída XLR pra mesa e tal. E aí ele pegou e falar, ele desacreditado da minha palavra, tipo, assim, mas você sabe ligar, né, tal? Você não sabe o que você tá falando. Eu falei, cara, eu ligo esse negócio todo dia, você tá duvidando do que eu tô falando. E assim, óbvio, isso acontece, né, essa menina aí não sabe o que tá acontecendo. Isso, imaginei que vocês ouviriam muito isso aí. Tipo, às vezes um olharzinho, fala, né? Às vezes não fala nada, é só um olhar de desdém. Ou você chega pra assim. tocar e fala, é você? Não, porque isso acontece no mundo corporativo. Você chega em reunião e o pessoal fala, é você Quem vai tocar baixo? Não, em mundo corporativo, vou te dizer, quando fazendo um paralelo, quando a Made começou a crescer e fazer loja fora de São Paulo, a primeira viagem que foi para abrir uma loja em Porto Alegre, eu cheguei numa reunião, aí eu cheguei, sei lá, bom dia, boa tarde. Da Made, sou o Ronaldo da Made Brasil. Tá bom. O cara não falava nada. Aí ele, não vai chegar mais ninguém? Eu, tipo, o que você tá esperando? Tipo... Como que você, não, desculpa, imaginei uma pessoa assim, sabe, essa sensação de que não é você. Vocês devem ter passado por isso, chegar e... É você que vai tocar? Eu tava uma vez tipo, como eu era muito novinha, 16 anos, não podia tocar em balada, em bar, né? Aí às vezes meu pai ia, ou algum amigo ia no rolê e tipo, assinava o termo, tinha responsabilidade. Aí uma vez meu pai entrou comigo, ele carregando assim, aí o cara parou, tá, mas quando você estiver tocando, o que essa menina vai estar fazendo? Falei assim pro meu pai, não, eu que vou assistir, é ela que vai tocar. Nada provável aqui. Isso que o Ronaldo falou, ele é a prova viva que acontece comigo. Isso é engraçado. Porque, assim, as pessoas já têm a dificuldade de ser mulher. E aí eu sou uma mulher preta. Não, e aí ele tava falando isso, eu tava pensando exatamente sobre isso, porque ele ainda tá mais dentro do que se espera. Do estereótipo que se espera, né? Um homem branco cis. É. E aí, até que, por exemplo, se é mulher, algumas vezes passou. Então a pessoa ligava aqui, queria falar com a responsável pelo marketing, sou eu. Aí falava, vamos marcar uma reunião. Aí chega eu. Eu não sou a imagem que se espera para uma coordenadora. Uma mulher preta desse tamanho ainda, que assusta às vezes as pessoas, tipo, nossa, aí é que alta. dá alegria, Márcia. Exato. Que eu tava até falando pra ela, quando eu conheci ela, eu fiquei tão feliz. Eu não preciso dizer nada, ela entendeu por quê. É questão de, sabe, identificação. Se reconhecer. E se colocar em locais que as pessoas não esperam que a gente esteja. Sim. E é ruim, às vezes, o fato de ter que, acredito que com vocês tenha passado isso no começo também, ter que provar o tempo todo que você é boa no que faz, que você tá ali por merecimento. Cansativo, né? É cansativo. Mas hoje, o Ronaldo às vezes é meu termômetro, que às vezes ele vê que eu tô assim, putaça, que a pessoa, tipo, dá aquela medida, ou até que falar, as pessoas quase não falam. Mas a forma como me olham, olhar, né? Então, assim, às vezes eu fico meio estressada, o Ronaldo, cara, releva. E ele é muito legal porque a gente trabalha em parceria e ele fala, cara, vamos ter que te engolir. A coordenadora é você, eu não sei nada de marketing, vai resolver com você. Então, assim, quando a gente pensou nesse primeiro EP, aí falei com ele que eu queria falar muito com mulheres. E, inclusive, com a mulher preta na mesa, além de mim. Pra gente falar um pouco do papel da mulher e ainda esse desdobramento do papel da mulher negra, né? Em locais que não esperam que a gente esteja, né? E aí eu acho que é muito isso. A gente precisa ocupar esse lugar. Tá incomodando, vai ver mais. Cada vez mais, Você né? que luta, incomodado, você que lute. Os incomodados que se mudem. Exato. Por aí. É bem isso. Que legal. Obrigada pelo convite. A gente está feliz de ter vocês aqui. Até por essa superação, tudo que a gente fala, porque
no meio da conversa alguém falou, eu não me senti representado, eu não me vi ali. Você comentou isso, né? Quando você vai jogar, você fala, agora eu tô me enxergando nas pessoas aqui que estão jogando. Eu acho que isso é uma coisa que acontece, então acho que o feito, além de tocar, furar a bolha, conseguir fazer viver de música, ou viver do esporte, vocês ainda fizeram essa situação de ser mulheres e estar num meio que não é representado, muitas vezes não tinha uma referência. A primeira vez que eu ouvi falar dela, eu vou dar risada, eu estava numa reunião, na NAN, que é, né, conhecida, né, o maior evento do nosso mercado, e aí eles falaram, a gente tem uma reunião com o Mark. Aí, a primeira vez minha, a primeira vez minha lá, eu... Aí entramos dentro de uma sala de um hotel, num quarto. Aí o Mark, aquele mesmo que veio na figurinha, aí eu ficava olhando, falei, pô, é o Mark, velho. O Mark do Mark Best. E aí ele começou a falar, e aí uma hora ele solucionou, meu. Sim. Quem é? Aí ele mostrou, quando ele mostrou, eu falei, já vi ela e tal. Aí você ficou sabendo pelo italiano, dono da Mark Best. Porque você pegou muito no seu começo, assim, que você começou. Porque, eles, nossa, eu... Então é muito legal. Ela lembrava aqui dos eventos do Fender Day, com o Mota, não foi? Acho que você fez uma vez aqui. Sim, eu vi uma vez aqui mesmo, né? É, aqui mesmo. E aí ela começou a tocar e o Rodrigo toca comigo. Falou, caraca, eu vou até embora depois dessa. E aí a gente falou, pô... Então, a gente vai cruzando esses caminhos, isso foi muito legal. Dentro do que aconteceu, eu acho que tinha tudo a ver para ser o episódio chamado de 0, né? Podia ser não sei porquê, mas chamado de 0, então é 0. E fico muito feliz que vocês estão aqui. E, enfim, uma coisa que Tá tudo bem? Pode tocar. Então vamos lá. Uma coisa que ia perguntar para vocês, agora falando mais de instrumento mesmo, você falou um negócio bem interessante. De chega para tocar e tem uma curiosidade da gente que toca, ou de gente que pensa em tocar um dia, ou pô, não sei como que é, igual você falou de carregar instrumento. Eu, particularmente, temos instrumentos, para mim é meu xodó, assim, algum instrumento. Aí você vai ter que despachar o instrumento, como que ele vai? Tem alguém que cuida? Quando vocês chegam hoje para tocar, hoje nas gigs que vocês fazem, né? Se vocês quiserem falar com o que vocês estão tocando, fica à vontade, mas enfim. Já tem tudo pronto? Como que é esse dia antes de tocar? Porque eu tô ali, eu fico imaginando, eu vou chegar, tá tudo pronto, tá só alegria. Até a passagem do som. Como que é esse rolê todo aí? No meu tem 2 formatos, assim, acho que pra todo mundo, na verdade, não só pra mim. Quando a gig tem muita estrutura, eles têm um galpão, e aí seu equipamento... Dá um exemplo de uma gig de muita estrutura. Do Falcão, antes da pandemia, eles tinham um próprio galpão, do Justin também. O meu equipamento ficava lá, a pedaleira, amplificador e guitarras, porque esse equipamento, ele ia de caminhão. Então tem show em Salvador, esse caminhão vai 3 dias antes lá, e eu só via de avião sozinha. Se eu quisesse, eu falava assim, não, eu quero minha guitarra comigo, não quero deixar lá, tinha essa opção também. E aí chegava na passagem de som, antes os holds passavam o som, e o técnico, os músicos nem iam. Os músicos iam dormir, porque já viajavam com o próprio equipamento. Então pra mim, quando foi essa chavinha de minha preocupação é só dormir porque tem que estar no show elétrica e fazendo performance, era esse cenário. Chegava só pro show, já tava tudo passado no meu fone, já tava tudo ok, saía tocando. Hoje no Dilcinho eles seguem nesse formato. O outro é você ficar tudo com você, seus equipamentos. Porque aí, só tem uma guitarra, eu quero usar essa guitarra para gravar em casa. Ou tem que usar esse violão. Mas isso acontece mais quando tem uma demanda maior de show. E quando viaja uma sequência. Mais de van, né? De ônibus também. Não, até de avião, porque eles iam o equipamento ia antes de uma logística e eu ia de avião. Entendi. Eles iam... Acaba tendo mais de um equipamento, então. Na época eu tinha que ter um pro Falcão, aí um pra Júlia e um pra em casa. 2, né? Loucura. Tinha que ter equipamentos diferentes. E hoje, às vezes, quando é uma gig que eu tenho que levar todos os equipamentos, porque tá comigo, de repente eu tô gravando, tem que despachar, não tem... O violão ou o baixo você pode levar na bag, né, a bordo com você, mas não tem como. Eu aprendi a desapegar muito, assim, tchau, faz até um stories, galera, ora por mim aqui. E se chegar quebrado, você tem que se virar, porque no show isso que eu ia perguntar, já aconteceu com você, Ana? Chegar lá e não funcionar? Não, nunca. Tá saturando? Você é assim também, o cenário de despacho? Depende, né, porque eu acabo não viajando tanto, assim, de ônibus, de van. E aí, as gigs que eu faço não tem essa estrutura gigantesca, e uma banda muito grande, né? São coisas um pouco mais enxutas, assim, essa história de MPB. Você é mais baixo, né? Tipo, o baixo, eu levo menor. um setzinho de pedais, né? Que eu uso pra alguns shows. Sempre eu tenho um setzinho fixo de pedais. Mas sempre tem hold, né? A galera monta tudo e eu fico tranquilíssima. Você também foi aquela pessoa que, tipo, o hold começou a montar na primeira gig que teve hold, você ficava assim do lado, assim. Eu ficava lá. Então, isso que eu ia perguntar, o cara monta certo, você tem que ajustar a passagem de som, como o cara ajusta, como que é o seu gosto, né? Tem uma coisa, né, de estar sempre trabalhando, sempre a mesma equipe, né? Então sempre o mesmo técnico de som,
Tipo, eu acho incrível. Eu tava falando que eu sou a melhor amiga dos técnicos de som. Eu faço muito baixo e vocal. E aí quem faz o monitor ou o PA já sabe que eu canto baixinho. As pessoas que trabalham comigo já sabem. Falam, não, então o mic da Ana, ele tem que ser um pouquinho mais alto. Ele já tem o cuidado, já equaliza tudo bonitinho. Eu só chego e já tá tudo lindo, entendeu? Coisa linda, então você trabalha sempre com a mesma equipe, o pessoal já sabe como que você é, né? Já sabe como que você... Não é que adivinha, você passa também, né? Você... Assim, tem aquele período de adaptação, né? No comecinho a pessoa não sabe, depois os seus pedazinhos estão tudo lá certinho, a posição do mic tá como sempre, ele guarda sempre do mesmo jeito, o baixo no bag, tá tudo certinho. Agora, sempre. Falando de passagem de som, contato com as pessoas, vocês viajaram por aí, a Márcia também. E quando não rola a língua, como que faz para comunicar? Em que sentido? Desculpa. Não sei falar a língua do lugar que eu viajei. A língua? Nossa. Eu acho que falando em inglês você se vira bem. Tem umas histórias malucas, não tem não? Sempre dá certo. Eu pedi uma vez um P10. Tava em Nova York, a primeira vez eu... One P10. Que é tipo um cabo P10. P10! P10. Cara, eu ia perguntar o que é isso aí, filho. É one quarter, né? Que fala lá, one quarter. É, de um quarto. E tem uma história que... É muito boa essa história, que o cara tava em Cancún. E aí, Álvaro, ia ficar esperando, né, irmão? Não, baterista... Essa foi a minha mesmo, mas tem a história do baterista que ele pegou, foi em Cancún, né? Não sei se era Cancún, tava em algum lugar que fala espanhol. Aí ele, lo buembo. Aí o técnico... Que? Passar o buembo. O técnico, que foi? Ele, buembo. E o pior, né? Querer falar espanhol, portunhol. E aí o técnico chegou assim, que buembo? Ele, o buembo, apontou ele. Não, bumbo. Ele, lá no Brasil é o buembo. Aí o inglês dá pra se virar, resumindo, mas o inglês dá pra se virar bem, né? Eu me virei assim, na China eu falava só inglês. A primeira vez que eu fui pro Chile. Fui pro Chile, eu não entendi espanhol. É. Mas a gente se vira, né? E quando você está falando de música, a linguagem também é universal, né? Agora, para se comunicar com outras coisas, já é mais difícil. De fato, para você ir, você não precisa. Tipo, se um artista que você toca vai fazer uma turnê internacional, você não precisa falar inglês. Tipo, o inglês ajuda você... Pô, quero dar um rolê, quero me virar no aeroporto. Vida, né? Lá, essa última show que eu fui com o Falcão, a gente estava sem produtor... pra voltar e ninguém falava inglês. Ele deu cara, atrasou, a gente tinha que fazer um teste de Covid pra lá, tinha que ir pra cá. E o pessoal, isso é o caos, né? Lá nos Estados Unidos, eles são, você fala que você precisa de alguma coisa, eles... não são prestativos que nem a gente. E aí eu tive que meio que ser proativa, assim, de pegar o passaporte de todo mundo e fazer e se virar. Fez a produção. Fiz a produção. E talvez se não tivesse alguém da equipe que falasse, tava lascado, mas não é essencial. Aí eu pensei, porque quando sempre aqui na Made, com alguns caras que a gente tá conversando aqui, um pessoal, quando dá uma coisa errada, a gente fala, deu jazz, mas eu lembrei, deixa pra lá. E aí, mas eu também falo isso. Fala. Tá tudo errado isso aí, né? Tem a galera que quer botar jazz no pop, pelo amor de Deus também. Tudo tem o seu lugar. Exato. Né? E aí, Márcia jogou no Azerbaijão, como que fala? É assim que fala? Azerbaijão. Azerbaijão. Imagina, você onde fica isso aí, mano? Legal. Ali... Depois de Itaquera. Logo ali. Ali, do ladinho. Guaianazes à direita. Na divisa. Então, pra mim já não foi tão simples, né? Porque eu morei em alguns lugares, né? Então, você tem o dia a dia com as meninas do time, com o técnico, com... Vocês moravam juntas, assim? Era dividir AP ou... Não, fora do país, geralmente dividia com uma só, ou morava sozinha, né? Aqui no Brasil, na base, era galera, né? República. Depois você vai subindo na vida, você vai diminuindo a quantidade de pessoas na casa, né? Legal. Mas o primeiro lugar que eu joguei foi eu saí do Brasil para ir para a Alemanha, aí pensa que legal. Nada, assim. Você experimentou muita comida, né? Deve ter sido muito da hora, né? E eu sou boa de garfo, então para mim foi sensacional. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Comi de tudo. Então, na Alemanha, eu tive uma sorte que o técnico era argentino, então a gente se virava no portunhol e tinha uma brasileira no time, né? Que já estava na Alemanha há muito tempo, então ela se virava. Na época, meu inglês era terrível. Então, tipo assim, o trato com as meninas no time era quase mímica. Aí eu percebi, Então eu percebi que ali eu tinha que voltar a estudar de verdade, porque a vida inteira eu fiquei estudando inglês meia boca, aí faz um pouquinho, para, etc. Então ali na Alemanha eu vi que eu precisava estudar e eu comecei a estudar meio que de forma autônoma, né, sozinha.
Então, aí eu fiquei pouco tempo na Alemanha, deu jazz lá. E, Não fui eu. e aí eu fui Mas pra é isso, Espanha. já. E aí é engraçado porque eu achava o espanhol muito difícil. E eu desenrolei muito com o espanhol. O assim, Eu acho mais difícil que inglês, espanhol. Eu não consigo falar acabou espanhol. que pra mim foi muito fácil. Assim, eu desenrolei, me virava bem com o técnico, com as meninas do time. No começo, lá não tinha brasileira, era só eu com as espanholas. E tinha uma ucraniana e uma russa. Nossa Senhora. Então, com elas eu enrolava um inglesinho ali, com o resto do time a gente falava legalzinho em espanhol. Aí, o meu empresário na época, ele falava bem espanhol, ele me ajudava, a gente fazia umas aulinhas por Skype e tal, porque a gente aprende a que legal. conjugação de verbo, porque o espanhol é o que mais pega, né? Depois eu voltei para o Brasil, aí a próxima jornada eu fui para a Grécia. Na Grécia foi muito legal, porque eu já estava com o inglês um pouco melhor, e na Grécia as pessoas falam inglês de verdade, assim. Então, lá eu consegui me comunicar com mais facilidade. Depois eu fui para a Indonésia e foi terrível. Antes eu tinha ido para o Azerbaijão. Azerbaijão as pessoas também falam inglês. É isso que é, mano. Que é? Onde? Desculpa. Azerbaijão. Azerbaijão. É ali entre Rússia e Turquia. Ali Gente. perto da guerra ali que tá rolando agora, por ali. Então lá as pessoas entendem bem inglês e a gente se virava. E também no time tinha muita americana, então era fácil de lidar. A Indonésia para mim foi o mais difícil de tudo, assim, porque eles falam malã e ninguém fala inglês. Nossa. Aí não tem jeito. Aí, tipo, foi eu e uma outra brasileira, e a gente tinha um tradutor que falava com a gente em inglês. Aí essa menina que morava comigo, foi comigo, não falava inglês, então eu tinha que entender o que ele falava pra mim e pra ela. Nossa. E ele ficava no banco de reservas durante o jogo, porque o técnico também nada. Falava tudo em malã. Nossa, E as que meninas louco. também, zero. Então, tipo... Eu não E o time era bom. Não, o time era horrível. Ninguém Não- se entendia. Ninguém se entendia. Não bastante, o time era ruim ainda, assim, sabe? É um país meio estranho. Então foi bem difícil. Caramba. Porque... Mas as meninas são super queridas. Até hoje eu tenho elas na rede social. Então também elas continuam sem conseguir falar comigo. É isso que eu vou comer. Mas, tipo, eu Mas posso a, tem fo- like, a ver foto, foto. É só a like. foto conta eu posto a tudo. foto, elas curtem. A foto conta tudo. E aí é legal, porque, tipo assim, o pouco que elas sabem, elas falam, sweet, Marcy. Então, tipo, super graças fofinhas, assim. Mas que a legal. comunicação... Hi. Mas a comunicação era terrível, Não, assustadora. eu falei da louco língua isso. porque, pra mim, é um grande desafio da vida, né? A língua. É. E eu tipo, eu tinha uma experiência no Japão. Você falou viajar várias horas. O Japão também dá Sim. 24 horas e meia, sei lá. É, muito E pra do comer outro foi bem lado. difícil. E aí eu ficava... Eu já não gosto de comida japonesa. E a comida japonesa que a gente come aqui, quer dizer, lá... Não é? Daqui lá ela é não é. raiz mesmo. Então aí já é... E aí era só no... Cup noodles ali. Tentando aqui, assim, né, pra se virar, mas isso aí. Uma coisa a perguntar pra vocês, eu não sei como tá o tempo aí, não tá pra depois cortar, só pra eu saber. Como é que tá de tempo? A nossa previsão era de... Vocês querem parar e depois... porque eu acho que a gente, senão aqui vai encerrar, e a gente Sim. tem mais 15 minutinhos só. Eu queria já pra entrar pra gente, a não ser que vocês querem falar de alguma coisa que a gente não perguntou, fica à vontade, falar do trabalho de vocês. Vocês tinham expectativa de alguma outra coisa? Não, eu tô achando muito legal. Acho que Tranquilo? tá bem O papo naturalzinho. tá ótimo. Então vamos continuar. Eu ia perguntar fazer uma pergunta que foi até a Márcia que colocou aqui, eu achei interessante. Até porque a gente focou muito no lance do conteúdo e de vocês passarem a experiência de vocês, porque acho que tudo que a gente passou aqui, as pessoas vão ouvir, são curiosidades que são de histórias que de fato aconteceram, né? São reais as três aqui. Se vocês pudessem falar com você há 5 anos atrás, qual conselho vocês dariam pra você mesmo? Imagina você lá no futebol, na rua. Eu falaria pra Ju de hoje, ou pra Ju, ou pra Ju lá atrás, qual que seria o conselho? A lá de Tá, trás. não, a gente ia me preparar, não é pra... Para de se cobrar tanto, porque eu ia falar numa deixa que tava aqui no assunto, a gente que é mina, mulher, a gente precisa provar para os outros, só que automaticamente a gente precisa provar pra gente mesmo, tipo... Eu faço terapia há 4 anos e é bizarro, tanto que eu tenho que provar pra mim mesmo que eu mereço estar onde eu tô. Ou que eu tô Sim. fazendo de fato. Tipo assim, às vezes dá um Caramba, surto que eu tô é. assim, cara, tô tocando com várias gente famosa, eu... Ih, será que eu sou boa mesmo pra estar aqui? Caramba, Ju, eu Sério passo pela mesmo? mesma É a coisa. mesma coisa. Sério Será? mesmo? Será Sim, que... e acho que acho que é um assunto que só a gente vai Caramba. saber. E Eu- em todas as áreas. A constância, a aprovação, A síndrome Cara, do eu vi, impostor. eu É a vi síndrome do- e entra pra gente, assim, é surreal. Eu vi uma vibe, desculpa, mas eu vi uma vibe você tocando, eu não sei onde, gato, foi em algum canal, não sei, você tava tocando com o Falcão já, e eu vi você tocando, e ele ali, uma puta de um som, e eu falei, cara, e eu lembro de você tocando aqui no palco, né?
menininha. E eu tenho filhas, você tá com 27, eu tenho um filho de 21. Então muitas vezes eu olho e falo, nossa, por isso é minha filha. E só troca toda uma vibe. Em momento algum passa essa insegurança no vídeo lá. Não é insegurança de tocar. Mas é de o se merecer. pós. É o pós. É o Ah, pós. é o pós. Aconteceu Ah, tá, tudo. entendi. Eu acho que a gente ali sozinho e a tal. gente lida com situações que a gente não pode errar. As coisas são muito de última hora. E se a gente percebe nosso erro, né? Putz, foi um bend meio desafinado. Putz, eu tentei aprender a entender. Tá bom, eu consegui fazer tudo o que era possível nesse cenário. Eu tinha um dia para tirar 10 músicas e fazer um show e gravar. E mesmo assim eu fiz tudo que eu podia. Mas mesmo assim, mesmo fazendo terapia, mesmo sabendo de tudo isso, tem os momentinhos que eu falo. E aí, eu tô fazendo o melhor que eu posso mesmo? Eu tô tipo... Sente a mesma coisa? Eu não preciso nem responder, porque ela disse tudo que eu sei. Ela pôs pra fora os meus sentimentos aqui. O negócio, exatamente se eu igual. pudesse voltar no passado, eu seria psicólogo. Eu tava cheio Eu de faria paciente. psicóloga, eu faria análise lá. Você começa a fazer análise aqui. A Márcia me falou que um dos motivos que ela parou de jogar foi ela se cobrar do nível que ela jogava. Atleta mais e ainda, me né? cobrar, Mas a gente se cobra me muito. cobrar e me frustrar por coisas que não estavam no meu alcance, sabe? Hoje em dia eu tenho também essa clareza de entender que, por exemplo, na época que eu parei de jogar, eu estava extremamente cansada, emocionalmente cansada. E hoje, como você disse também, procurei terapia, me cuido, mas naquela época eu precisava ter parado, mas não parado para sempre como eu parei. Eu precisava de um ano sabático, tempinho, né? precisava de Igual uma... atleta que falou agora daqui deu um tempo. Mas olha que legal, hoje em dia, hoje isso é tratado com... Se fala sobre inteligência emocional, né? As pessoas tratam isso sim. com um pouco mais de... Não é mais mimimi. Não tem mais mimimi. Hoje é real, sabe? Na época que eu parei de jogar, e olha que não tem tanto tempo assim, não se falava disso, sabe? Então, o que eu falaria para a Marcelina de trás era procurar ajuda, tanto emocional quanto financeira, por exemplo. Ganhei Assim, pra administrar o dinheiro que administrar o ganhou. dinheiro que eu ganhava, não sabia como fazer. A Ju falou isso, que ela falou, eu ganhei o dinheiro ali também, quando parei, eu falei, cadê, o que foi, né? O que eu fiz? Então, assim, a Marcelene lá de trás precisou de ajuda, porque eu tenho amigas da minha idade que estão jogando até hoje, que talvez tiveram trajetórias diferentes da minha. Eu acho também que hoje em dia eu tenho essa clareza de entendimento, que eu saí de casa muito cedo. Então, proporcionalmente, eu me cansei muito cedo. Porque uma coisa é você tocar uma guitarra, tocar um baixo, estar com seus pais, estar na sua casa. Outra coisa é você se desprender desse lugar sozinha, né? de refúgio. Já no começo. Já no começo. Nossa, então, com 26 anos, eu já estava num ápice de cansaço, porque eu não aguentava mais viajar. Não aguentava mais estar longe. Eu não aguentava mais não ir nunca... Quando eu me machuquei, que eu parei um pouco por causa de lesão, né? Eu fui no primeiro casamento de uma prima minha. As pessoas não me conheciam mais. Nossa, ficou tanto tempo As pessoas não me longe. viam, porque eu nem ia em nada. Natal, Ano Novo, minha mãe me via, meu irmão, mas meus parentes, assim, um pouquinho mais distantes, eu era um nome. Algumas pessoas me viam em jogo na TV e tal, mas me ver pessoalmente no almoço de família, ninguém me via. Que chato. Então aí você junta uma lesão com uma frustração, com uma chateação, com N coisas que aconteceram nesse percurso. E um pouco de medo também, porque eu assumo que eu fui medrosa. Eu tive muito medo nesse momento da lesão de não voltar como eu estava correspondendo antes, fisicamente. Vou conseguir voltar a jogar em alto nível. Então, porque eu também sou de uma família muito regrada, minha mãe me cobrava muito isso, tá? E o plano B? E aí, voltar para a faculdade? Não vai conseguir conciliar? Então, quando eu me vi nessa situação, eu falei, eu vou dar um passo atrás. Eu vou voltar a estudar, vou cuidar da minha vida e o esporte depois eu vejo. Só que aí nesse depois eu vejo, cara, são 3 anos de faculdade, eu comecei a trabalhar, comecei a ter uma vida normal. As pessoas, almoça lá em casa domingo. Então, Olha, eu posso ir no almoço. É isso que eu ia falar, porque vocês três, quando falaram disso, pegaria um pouco mais leve com vocês mesmo e acreditaria mais no que vocês são hoje. No sentido de que eu mereço o que eu tenho, tá tudo bem, Na verdade, tá tudo esse certo. conselho serve para hoje também, assim, eu me pego fazendo isso direto, assim, de duvidar da minha capacidade, né, de achar que, será que eu mereço? Tá, onde eu tô? Né, assim, mas eu acho que é uma insegurança que precisa ser, que eu acho que todo mundo tem, né? Sim, tem que ser trabalhado. Mas que a gente precisa, às vezes, cobrar um pouquinho menos, assim. E uma coisa que eu dentro disso, nessas funções, nessas profissões que vocês ou tiveram ou têm, você viu que você falou uma palavra agora, e no dia que a gente estava conversando, vida normal. O que é vida normal? Porque é isso que faz a gente se sentir fora do eixo muitas vezes, porque acha que tem um parâmetro de vida normal. Porque, por exemplo, uma outra pergunta que eu ia fazer cara, e como vocês fizeram para se relacionar? Sabe aquela fase do, tipo,
saindo pra ficar geral, adolescente, ou já começando a fase adulta, muitas vezes não dá, porque vocês estão na gig viajando, não dá pra ser... Ter um relacionamento um pouco mais sério. Conta aí, vai. Não, acho que Uma coisa que ajudou. uma coisa é tocar, outra coisa é namorar. Não, é porque eu não tinha esse problema tem nada a na ver. adolescência, porque meu pai, nossa, não deixava fazer nada. Então eu também concentrava muito da minha raiva, sabe essa raiva que adolescente tem, esse ódio? Eu concentrava tudo no baixo, sabe? Eu rezava assim, falava, Deus, eu quero ter uma vida que eu vou viajar tanto, que eu não vou ficar dentro de casa. E aí isso aconteceu, Deus realizou todos os meus desejos. Você assim, pediu direitinho, viu? Ela eu pediu pedi direitinho. direito, e aí, aí chegou uma hora que eu viajava viajava todo final de semana, e aí realmente Deus atendeu direitinho. Então esse problema assim, com o relacionamento na adolescência, eu acabei não tendo, porque eu já não podia fazer nada, eu ficava em casa concentrando tudo nos estudos. Eu estudava muito, 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 muito. Meu namorado era o baixo. Meu namoradinho. Eu acho que o que eu sentia falta era mais relacionamento com a família e amigos, assim. Eu dava meus jeitos, assim, também. Eu me relacionei com pessoas que eram do meio também no começo. Então eu namorei pessoas que tocavam comigo, então eu via junto quando tava tocando. E isso nunca foi um problema, assim. Às vezes também, quando tava solteira, a gente tá viajando, você conhece pessoas da outra banda, da abertura, e a pessoa que toca, e dá pra se ficar com outras pessoas e criar laços também. Mas o que eu sentia falta era, aniversário da minha mãe, eu não vou estar. Sim, essas coisas. Aniversário do meu chatas. pai. Meu aniversário. Quando eu tocava muito em barzinho, às vezes eu perdi muita fase de... eu acho que eu não curti 100% a fase da galera indo pra balada, indo pra lá. Sim. Às vezes eu tocava, voltava do show, ia pro rolê, e depois ia pro outro show Eu às 5 horas nunca da fui manhã. em baladas. Até hoje, tipo, a minha balada é o lugar que eu tô tocando. É aquele encontro depois com os músicos, você tá falando, né? Assim, às vezes você vai em festival, é a coisa mais legal que tem. Você vai tocar em festival grande, assim. E aí você encontra pessoas, amigos, né, de outras bandas, aí você encontra, vai tomar um negócio depois, assim. Então tem toda essa relação, assim, que acaba sendo dentro da música também. Ou né? os eventos de fornecedor. Igual Pois não vamos dar nesse assunto. Deixa abaixo. Aí, cadê o tio Lute? Mas tem muita gente que olha a gente, tipo, você consegue namorar? Você consegue ter uma família? É possível? Eu E, falava tipo, pra ela. cara, Você viu que ela mandou um possível, recado lá tranquilo. Mas ela mandou um recadinho. Você viu, né, tio Lute? Tô aqui no assunto aqui, mas vamos pular esse assunto aí. Tô aqui no assunto. Falei uma vez com a Márcia, ela até mandou um recado pro namoradinho dela, feio, lá de Divinópolis. Cara, eu lembrei de você, eu tô com você, irmão, fica tranquilo. Eu tive mais dificuldade, assim, porque mudava muito de cidade, né? Então, quando eu começava a engrenar com alguém, eu falava, olha, valeu, Tchau. vou mudar de Acabou time, agora. vou embora, acabou. Mas agora ela tá em São Paulo, o pessoal tá tranquilo. Ela tá namorando, desculpa aí. Não tô não. Então não tá Divinópolis, a sua chance agora! Mas aí chegou uma hora que eu comecei a me Olha pra onde foi o assunto. Desculpa aí, pessoal. Virou programa de... Quer casar comigo agora. Programa do Faro. Mas aí eu comecei a também ficar com caras que eram atletas, porque a gente trombava em ginásio, em hotel, etc. E aí entende a vida, Às vezes jogava né? no mesmo clube, que tinha, tipo, basquete e vôlei, o vôlei masculino e feminino, então virava nisso aí, mas nunca foi fácil. Você também é uma pessoa que, tipo, hoje em dia eu namoro e tal, as pessoas que não é nada a ver do meio, mas tinha muito aquela coisa de... precisava ser... As pessoas pensam que precisava ser do mesmo meio, tipo... sim, E, nossa, eu fujo. Nossa, nossa, sai fora. Tinha uma época que eu Sai pensava fora. que precisava ser. Aí depois eu o descobri que é guitarrista melhor já era, perdeu. Vai embora, gente. Aqui, ó. Já, tipo, sai. Não. Pessoas do outro mundo. E, cara, E a é gente... legal que você fala sobre outras coisas também. Exatamente. Porque aí você fica ali naquele universo da música. Não é? Já é o nosso trabalho, já é o nosso, Não, eu quero a explodir nossa tudo paixão. Só que é legal. E claro, tem o jeitinho, né? Porque quando você namora uma pessoa que é no meio, às vezes, tipo, o final de semana do casal é segunda, terça e quarta. Quando a pessoa trabalha numa vida normal, tem o ajuste, mas... Ó a vida normal de novo aí. É a vida padrão, que trabalha de segunda a sexta e eu viajo. Mas eu sempre sou da teoria que quem quer dá um jeitinho. E Sim. quem gosta Claro, dá um ainda mais jeito. pra isso, né? Opa. Que ia perguntar? Lembrei, a Ana, cadê? Eu lembrei do Luciano de novo. E aí, Ana, como foi quando tem um baixo, um instrumento com o seu nome, assim, Sim. é um puta no instrumento, onde você pegou essa referência pra fazer aquilo? Você participou da construção? Sim. Como foi esse lance aí? Eu participei de tudo, mas eu peguei uma referência muito legal. Na época eu estava tocando no Conversa com Bial.
E lá eu sempre testava baixos diferentes, até porque o diretor musical é baixista. Ah, é? E aí ele levava vários baixos, assim, pra Da testar. hora. Eu tocava diferentes modelos, né? Desde Precision, Jazz Bass, Music Man, sei Music lá. Man, tudo. E aí eu fui percebendo que que tinha mais a minha cara, assim, né? Falei, caramba, o que eu tô gostando mais? E aí eu toquei num dos baixos que foi o próprio Márcio Zaganin que construiu. E aí eu falei pra ele, eu quero um baixo exatamente igual a esse. E aí a gente construiu, né? Eu fiz algumas mudanças de captação, de madeira. Madeira continuou a mesma, né? Que eu tinha gostado bastante do som. E aí eu comecei a usar esse baixo durante um tempo. Só que ele não tinha lançado ainda Certo, para não as tinha lojas. assinatura do Eu não nome, então. tinha, ele era só um baixo feito para mim. Já naquela cor. Sim, É o exatamente roxo? igual. Não, o dourado. É dourado. O Black Gold. Tajima É. Black Gold. E aí eu tava É chique, rodando viu? bastante com esse baixo. E aí a galera sempre perguntava, que baixo é esse? Que modelo é esse? Eu não acho na Tajima. Eu falei, só tenho o meu e tal. Aí até que a gente conversou na Tajima e a gente resolveu lançar ele, né? Lançar primeiro como um teste, assim. A gente fez primeiro só 10. E aí Estourou de vender. foi no evento lá da Tajima, foi para cada estado, né? Ainda faltou, né? Porque eram só 10. E aí depois, no próximo ano, a gente lançou mesmo. E como que foi ver você falar, caramba, tem um baixo com o meu nome? Poxa, então, essa tá aí uma das realizações da minha vida, assim, também, né? Eu comecei a tocar, eu não sabia o que era o baixo, né? Quando a gente começou a conversa. E hoje em dia eu tenho um instrumento no meu nome. E eu sou a primeira mulher a ter um baixo assinado no Brasil. Então, assim, eu fico pensando, caramba, eu tô querendo ou não fazendo uma história, né? E eu não esperava isso, não esperava, me sinto honrada. E muito, muito feliz, muito contente. É mesmo. bizarro como a gente mesmo responde às inseguranças, né? Sim, Você falou isso, só que isso parece que tá numa caixinha Viu? separadinha da insegurança aqui. Você tem que ficar... Parece que é outro Exato, mundo, então, né? Mas isso faz parte daquelas coisas que você falou que me representou pra caramba, né? Fico pensando, caramba, né? Eu? É bizarro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Putz, né? Então. Acho que é isso aí. Eu matei todas as minhas curiosidades, uma conversa foi boa. Sensacional. Acho que ficou vários exemplos aqui para todo mundo que assistiu. Parabéns pela carreira de vocês. Espero que vocês continuem acreditando nisso aí. Obrigada. Isola essa parte da insegurança, deixa ela bem longe, porque não serve para nada. E traga esses momentos de satisfação como um baixo assinado, como um representante de uma marca Sim, conhecidíssima, que é a Mark Bell, você também, com Boss, e Fender, Squier, né? A Márcia aí que migrou de profissão, tá um exemplo. A vida, tem muita gente fala, acabou minha vida agora aqui. Não, vai super bem aqui, abre as portas da Made para vários ambientes que a gente nem imaginava. Isso que eu acho que foi a grande sacada, acho que da Márcia entrar, porque ela não toca. E ela falou, a gente tem que transformar a loja para um ponto de vista de pessoas que não tocam, como que ela viria? É isso que ela vê, e é isso que a gente tenta trabalhar isso no nosso dia a dia. E aí a palavra de vocês aí para terminar, eu vou ficar ouvindo. Eu, em nome da Made, eu quero só agradecer, assim, é um novo trabalho que a gente está começando e que é muito importante para a gente porque, como o Ronaldo falou, a minha visão aqui, para além de vender instrumentos musicais, é vender música, é vender diversão, é vender hobby. E tem que ser gostoso, tem que ser divertido. E acho que começar isso com duas pessoas fantásticas como vocês está sendo maravilhoso. Eu acho que a gente, como mulheres, nós três, a gente deixa grandes exemplos com esse bate-papo aqui de, sei lá, ser o que a gente tem vontade de ser, de superação, de correr atrás mesmo. Então, obrigada mesmo pelo convite. Muito bom. Espero que a gente possa aí fazer outras coisas no futuro e só agradecemos. Queria terminar tocando com vocês, mas não vai Exato. rolar não. Mas fala aí. Não, também só quero agradecer e parabenizar vocês, né, pela iniciativa de fazer esse papo, o zero, né? O zero, Começando com essas mulheres, né? E assim, admiro muito a Márcia, né? Já falei. É recíproco. Parabéns pelo seu trabalho, pela inovação. A Ju também, parabéns por todo o seu conteúdo, sua musicalidade. Vocês duas representam muito, né? Assim, cada uma no seu meio, mas vocês são força, né? Me representam pra caramba. E agradecer à loja pelo espaço e por sempre
tá disponível, né? Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu ligo pra vocês e vocês me ajudam. As marcas que patrocinam a gente, todas elas. Pode falar todas né? elas, gente. Todas elas são bem-vindas. As marcas, os canais de vocês, os Canais, conteúdos, fica à os vontade. shows, pode falar o Sim, que vamos quiser. lá, vou agradecer a Tajima, principalmente meu baixo assinatura, Tajima Black Desculpa. Gold. Obrigado, Ney. Obrigado, Val. Sim, Ney, Val, Marcinho Eiras, que Marcinho, tava Marcinho fazendo também a articulou. Marcinho Valeu, Marcinho. Eiras. Agradecer a Mark Bass, a Fica à vontade. Pitbull Strings, minhas marcas de corda, a Boss, também somos parceiras de Santo Ângelo, agradecer todo mundo. E é isso. Valeu, obrigado. E quando você vê o Ronaldo e o Luciano na festa, principalmente o Luciano se afasta dele. Não vai roubar Perigo, ninguém, né? é. Periga. Óbvio. Enquanto eles estão passando, tá tudo bem. É o meu valet, eu estacionei ali, tá É o valet. Desculpa aí. Ele viu que tá, tá dando acabando. rolê. Queria agradecer vocês, acho que, como eu falei, é uma grande realização, não só profissional, mas pessoal, tá aqui na Made, ser convidado assim por toda a história que que vocês já fizeram parte da minha vida, ainda quando a música era um hobby. Agradecer a Mai, também a Aninha, é muito legal quando a gente tá em maiorias, eu sei que você foi um super gentleman com a gente, foi super cuidadoso em cada papo Sim. que você puxou e Que bom, ajudou a gente a poder, né, se sentir à vontade aqui. E queria também dar um recado para todo mundo que sente que, poxa, que tem um amor pela música, ou que sonha em viver de música, que sempre faça por amor, cara. Não faça pensando na grana ou na fama. Se você faz por amor, as coisas vão acontecendo naturalmente, porque a música vai ser sempre seu propósito maior, é tocar, e não de ficar calculando as coisas. Então, se você tiver o amor aí dentro de você pela música, as coisas podem acontecer naturalmente, assim como aconteceu com a gente também. Deixa acontecer. Tudo bem, o programa delas pode terminar assim. O importante é que elas têm 27 anos ainda, vão ver bastante. A gente já poder ver bastante vocês tocando, tomara que influencie. E as próximas meninas que vieram tocar vão ter bastante referências do que para olhar, de guitarrista, de baixista Que legal. e de outras que estão tocando aí. Isso que importa. Valeu, obrigado, até o próximo aí. Obrigado a todos que estão Obrigada. atrás da câmera. Não vou falar o nome de todos porque eu vou esquecer com certeza. Mas eu vou te cobrar, hein, meu? É isso aí, valeu, abraço. Esse foi o Madecast, episódio 0. Eba!